Vamos aprender hoje equação do primeiro grau. Equações são igualdades que contêm expressões com um ou mais elementos desconhecidos representados por letras, chamados de incógnitas. Toda equação pode ser expressa na forma ax mais b igual a zero, no qual a e b são números reais e a diferente de zero. É importante a gente ficar sabendo, a gente saber que a equação do primeiro grau é uma equação que apresenta esse formato. Esse formato aqui, ok? Ax mais b igual a zero. Mas ela também pode ser reduzida a este formato. Por que chamamos equação do primeiro grau? Nós chamamos de equação do primeiro grau porque temos uma incógnita, E essa incógnita aqui, ela é elevada ao expoente 1. Ele não aparece, aqui, porém nós sabemos que aqui tem escondidinho o número 1. Se aqui é o número 1, a gente fala que ela é uma equação do primeiro grau. Se o expoente for 1, equação do primeiro grau. Se aqui aparecesse o expoente 2, ela seria uma equação do segundo grau. E assim por diante. Vamos agora falar sobre o a diferente de zero. Por que o a não pode ser zero? O a, ele não pode ser zero, porque se ele fosse zero, iríamos multiplicar nossa variável x por zero e ela iria sumir. Por exemplo, se a gente fosse multiplicar a nossa variável, que é x, por zero, ficaria 0 vezes x. 0 vezes x vai dar 0. Então, a nossa variável, ela sumiria. Vejam esta equação. 3x menos 5 igual a 1. Nas equações, dizemos que a expressão indicada à esquerda do sinal de igual, ela está no primeiro membro. E aqui está à direita do sinal de igual, ela está no segundo membro. Logo, teremos 3x menos 5 vai estar no primeiro membro, ok? Esse aqui é o primeiro membro. E o 1 está no segundo membro. Repetindo, à esquerda do sinal de igual, nós temos o primeiro membro. À direita do sinal de igual, nós temos o segundo membro. Vamos resolver esta equação. 3x menos 5 igual a 1. Esta equação, ela é chamada equação do primeiro grau porque temos uma variável que é o x, a incógnita x, e temos também a igualdade. Então, toda equação do primeiro grau, ela vai ter que ter uma incógnita, uma variável, que nesse caso aqui é a variável x, e uma igualdade. Para a gente achar o valor de x, precisamos deixar ele sozinho. Então, eu preciso eliminar este menos 5. Para que a gente elimine esse menos 5, eu vou ter que acrescentar no primeiro membro o mais 5, porque é a operação inversa de menos 5 mais 5. Essa é a única forma de fazermos isso aqui, é aplicar a operação inversa. Então, eu tenho aqui, 3x menos 5. Vou acrescentar aqui no primeiro membro mais 5, igual a 1. Se aqui eu acrescentei o mais 5, eu também tenho que acrescentar o mais 5 aqui. Se você tem menos 5 com mais 5, a gente cancela.
O que sobrou aqui no primeiro membro? 3x igual 1 mais 5, 6. Ainda não deixei aqui o x sozinho. Eu preciso deixar o x sozinho. Para que isso aconteça, vamos fazer a operação contrária. Ele aqui está multiplicando por 3. Quando não tem sinal entre eles, é vezes. Se ele aqui está multiplicando por 3, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então aqui eu vou dividir por 3. Tudo que acontece no primeiro membro acontece também no segundo membro. Esse traço fracionário, ele indica divisão. Então eu vou dividir 3 dividido por 3, olha, eu posso simplificar. Aqui ó, a gente cancela, vai dar 1 e 1, nem preciso colocar. Então ficou x igual 6 dividido por 3, 2. Só que aí, pessoal, a gente tem uma forma mais prática para fazer isso. Vamos pegar este mesmo exemplo, aí eu vou explicar para vocês um método mais rápido, né? Aplicar a operação inversa por um método mais rápido. Vamos concentrar tudo que é x no primeiro membro. Então aqui eu tenho 3x. Esse menos 5, ele vai passar para o outro lado da igualdade como mais 5. Então, sinal de igual. Imediatamente após o sinal de igual, o número que vem aqui é o número 1. Então, eu vou ter 1, passa para o outro lado, né? Operação inversa, mais 5. 3x igual a 6. O x ainda não está sozinho, então, para que ele fique sozinho, vamos isolar ele, ó, x igual, e imediatamente após o sinal de igual, nós temos o número 6. Esse 3, ele está aqui multiplicando. Se ele está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo por 3. Por quê? Operação inversa. Logo, o x, ele é igual a 2. Muitos alunos me perguntam, professora, o que é raiz da equação? Raiz da equação é a mesma coisa de solução, ou seja, raiz ou solução de uma equação do primeiro grau é o valor da incógnita que, substituído na equação, torna a igualdade verdadeira. Vamos pegar como exemplo essa mesma equação. 3x menos 5 igual a 1. Nós descobrimos aqui que a raiz da equação ou solução é 2, ou seja, o x ele vale 2. Então vamos substituir aqui, ó. Como eu falei, o sinal que tem aqui entre eles é vezes. Então nós vamos substituir o valor de x que nós encontramos, que é o 2. Então nós vamos ter 3 vezes 2 menos 5 igual a 1. 3 vezes 2, 6. Menos 5 igual a 1. 6 menos 5, 1. Igual a 1. Essa sentença se tornou verdadeira. Vamos agora achar a raiz, ou seja, a solução de algumas equações. O primeiro exemplo aqui é x mais 1 igual a 9. Vamos concentrar o x no primeiro membro e o que é número no segundo membro. A gente tem que isolar o x, né? Ele tem que ficar sozinho. Então aqui, ó, x igual. Imediatamente após o sinal de igual, nós temos o número 9. Então a gente copia ele, ó, permanece no lugar dele, 9. Esse mais 1 ele passa para o outro lado da igualdade
como negativo, porque é a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade como menos 1. X igual 9 menos 1, 8. Por quê? Sinais diferentes, a gente diminui e prevalece o sinal do maior número. Quando não temos sinal antes do número, é o positivo, é mais. Então, mais 9 com menos 1, mais 8. Solução, conjunto solução, ou seja, solução desta equação, 8, que também podemos chamar de raiz, raiz da equação. Vamos para outro exemplo. X mais 3 igual a 3. Vamos concentrar tudo que é x no primeiro membro. Então, nós temos aqui, ó, x igual. Imediatamente após o sinal de igual, nós temos o 3. Então, a gente conserva ele, 3. Esse mais 3, ele vai passar para o outro lado da igualdade como operação inversa. Se ele aqui está mais 3, ele vai passar para o outro lado da igualdade como menos 3. X igual mais 3 com menos 3, a gente cancela. Então, vai dar 0. Por quê? Sinais diferentes diminui e prevalece o sinal do maior número. Pessoal, acompanhe aqui. Se a gente tem mais 5, menos 5, são sinais diferentes. A gente diminui e prevalece o sinal do maior número. Mais 5 com menos 5 vai dar 0. O 0 não tem sinal, ele é nulo. Então, a gente pode fazer o quê? O cancelamento, a gente cancela. Sempre que vocês tiverem um positivo e um negativo de mesmo valor, a gente cancela, ok? Se você tiver mais 7 com menos 7, ou vice-versa, se você tiver menos 7 com mais 7, você pode cancelar, vai dar 0. Se você tiver menos 5 com mais 5, cancela, dá 0, ok? Vamos para o outro exemplo. 5x menos 40. Para eu descobrir o valor de x, eu tenho que isolar ele. Então, eu vou isolar x igual 40. Imediatamente após o sinal de igual, vem um 40, a gente permanece. Se o 5 ele está aqui multiplicando, quando não tem sinal entre eles, é vezes. Se o 5 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade como a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. X igual 40 dividido por 5, 8. Então, eu vou repetir aqui, ó. O 5 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. A gente coloca a divisão sob forma de fração. Esse traço fracionário, nós sabemos que indica divisão. 40 dividido por 5, 8. Solução desta equação, 8. Solução, esqueci de colocar aqui, ó, solução da equação, 0, tá? Esqueci e estou colocando agora, não tem problema não. 9x igual a 18. Vamos isolar o x. X, né? Que lembrem, x igual, ele tem que ficar sozinho. X igual, imediatamente após o sinal de igual, nós temos o 18. Se o 9 está aqui multiplicando, esse 9 ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. E a gente passa dividindo sob forma de fração. Então, nós vamos ter 18
dividido por 9. X igual 18 dividido por 9, 2. Solução desta equação, conjunto solução, vai ser 2. Então, ó, sempre que tiver aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão, e a gente passa sempre sobre forma de fração. Esse traço fracionário, ele indica uma divisão. Então, 18 dividido por 9, 2. Solução da equação, 2. Solução ou raiz. 2x mais 3 igual a x mais 4. Vamos concentrar tudo que é x no primeiro membro. Então, nós vamos ter 2x. Esse mais x, ele vai passar para o outro lado da igualdade, né? Como menos x, porque ele está aqui positivo. Quando a gente não tem sinal antes, é o positivo. Então, a gente vai passar para o outro lado da igualdade, operação inversa da adição, subtração. Então, a gente vai passar ele como menos x. Igual, imediatamente após o sinal de igual, o número que a gente vê aqui é o mais 4. A gente repete ele, mais 4. Esse mais 3, ele vai passar para o outro lado da igualdade, negativo, porque é a operação inversa da adição, subtração. Então, esse mais 3, ele vai passar para o outro lado da igualdade, negativo. Passa como menos 3. 2x menos x, vamos ter x. X igual, mais 4 com menos 3 são sinais o quê? Diferente. A gente diminui e prevalece o sinal do maior número. O maior número é o 4. Quem acompanha ele é o sinal de mais. Então, aqui vai ficar mais 4 menos 3, 1. Então, x igual a 1, conjunto solução, mais 1. Se eu não quiser colocar o sinal de mais, não há necessidade. A gente sabe que quando não tem o sinal, é positivo. 5x mais 7 igual a 4x mais 10. Vamos concentrar o x no primeiro membro. Então, nós vamos ter 5x. Esse mais 4x, ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai passar como menos, ok? Porque o inverso da adição é a subtração. Se ele está aqui mais, ele passa para o outro lado como menos, né? Menos 4x. Igual, imediatamente após o sinal de igual, nós temos o mais 10. Então, vamos conservar. Mais 10. Esse mais 7, ele está aqui no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro, para o outro lado da igualdade, ele vai passar como menos 7. Por quê? Operação inversa da adição é a subtração. Então, ele passa como menos 7. 5x menos 4x vai dar x. Igual, mais 10 menos 7, mais 10 menos 7. Sinais diferentes. A gente diminui e prevalece o sinal do maior número. Então, aqui vai ser mais 3. Conjunto solução, ou seja, a raiz da equação é mais 3. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido.
Teremos outros vídeos de equação do primeiro grau com mais alguns exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Obrigada!